Fala galera, enquanto não estreia a 11ª temporada de The Walking Dead, eu tô trazendo aqui uma lista que o site Screen Rant, o site americano, fez sobre importâncias que a gente teve, fatos realmente extremamente importantes da primeira temporada que só melhoram com o tempo. Mas galera, antes de começar a falar sobre elas, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda. Também assim, você está conhecendo agora aqui o canal da Take? Cara, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então curte o vídeo, assina o canal para não perder absolutamente nada. E galera, vamos começar direto assim então, já com o primeiro item da lista, que é a celebração da humanidade. E isso bate muito em relação a toda a importância que a gente vê do Rick Grimes, principalmente se importar justamente, cara, com os outros personagens na sua questão mais íntima. Ao decorrer de tudo que estava acontecendo na volta, a gente vê realmente assim, esse fator humano em relação a todo, o caos apocalíptico que estava acontecendo ali. Essa perseverança em se importar com o mínimo, em se importar com o que estava acontecendo com o próximo, é algo que realmente marcou essa série, cara, e principalmente essa primeira temporada, assim, como nunca. E o segundo item aqui, simplesmente, é Carol e Daryl. A importância que eles têm na série, cara, a gente sabe muito bem. A relação construída é a partir dessa primeira temporada. É óbvio que a segunda temporada, com todos os fatos acontecidos, é claro que isso tudo se solidificou muito mais na segunda temporada também, com todos os fatos, toda a busca que teve em relação a Sofia e as consequências da Sofia. Mas tudo tá lá, tudo começa nessa primeira temporada, principalmente depois que o Merle não está mais do lado do Daryl também. Isso muda um pouco nessa percepção de tudo que está acontecendo ali, e essa aproximação, cara, entre os dois já começa a acontecer, que é um fator extremamente importante, assim, pra todos nós, porque, cara, são dois personagens que estão desde o início, continuam conosco como dois personagens extremamente importantes e principais de The Walking Dead. E o terceiro elemento até é um pouco curioso, assim, porque o título é Estabelecendo um Mundo de Desespero. E esse mundo de desespero é muito, para que a gente consiga entender o caos que se tornou esse universo agora nessa versão pós-apocalíptica ali colocada pra gente, E a gente vendo tudo ali em relação a Atlanta, a gente vendo o nosso xerife chegando, cara, são coisas assim que estabelecem muito bem todo esse caos que está instaurado ali. Toda a questão do acampamento estabelece muito bem esse caos instalado também, até a gente ter o grande ápice lá no sexto episódio, no episódio do CDC. Mas, cara, eles estabelecem muito bem para que a gente entenda, principalmente assim, cara, 2010, o mundo era completamente diferente, principalmente em relação, quando a gente está falando de séries de entretenimento, em relação a séries de zumbi. The Walking Dead, ele marca muito bem, não só quando começa para a série, estabelecer para os fãs esse universo todo por completo. Tudo se muda para esse gênero depois da estreia e da solidificação da força, da importância que é esse universo do The Walking Dead. Então isso de ter colocado desde o início assim, algo muito importante, que é solidificar esse universo aqui do caos, cara, no desespero, foi muito importante para que a gente entendesse a importância desses personagens tendo que lidar com esse mundo que está ali. O outro elemento, cara, é Andrea e Dale. Esses dois personagens, assim, são dois personagens extremamente queridos até hoje pelos fãs, e eles tiveram uma aproximação muito clara, principalmente depois da morte da irmã da Andrea. E esses dois personagens, cara, são personagens que muitos fãs querem ver também, retornando na série que vai ter do Tales of the Walking Dead. Galera, quero muito saber de vocês assim, vocês acham que vale a pena a gente ver Andrea e o Dale de volta em algum outro momento, talvez até antes da gente ver eles pela primeira vez lá no acampamento? Vocês gostariam de ver? Galera, coloquem nos comentários também. E aí a gente chega simplesmente para falar sobre o primeiro grande vilão que a gente teve em The Walking Dead. Eram zumbis? Na verdade não, porque o primeiro vilão muito colocado assim pelo Screen Rant, cara, que para mim faz total sentido, é o Merle. O Merle, ele é o grande vilão que a gente tem ali colocado como aquele grande ponto, cara, de antagonismo que a gente está vendo em relação a pensamento, principalmente, em relação à ação, em relação à consequência do que a gente está vendo em relação ao grupo. O Merle, ele é colocado, sim, com essa grande força, cara, esse grande poderio que tem de vilão. Galera, o Merle, assim, foi um personagem que marcou muito esse começo também para solidificar o que The Walking Dead também gostaria de falar naquele momento lá, fazendo contrapontos, argumentações muito claras, assim, sobre o que acontecia antes do mundo e agora com esse mundo ali pós-apocalíptico não poderia mais acontecer, e o confronto, as consequências de tudo isso, principalmente quando chega o nosso querido xerife Rick Grimes ali acontecendo. Galera, vocês acham realmente assim, que o Merle é realmente o grande primeiro vilão que a gente teve aqui em The Walking Dead? E outro fato muito importante que o Screen Rant levanta é em relação ao prenúncio. E esse prenúncio nada mais é do que sonhos, pesadelos que a gente vê os personagens tendo, e logo depois eles tendo uma ação referente a esses sonhos, pesadelo que eles tiveram.
E isso tudo é algo que foi criado muito ali na primeira temporada, que se tornou uma linguagem muito importante, que a gente assim, ó, não cansou de ver durante essas 11 temporadas que a gente teve e que a gente está tendo aqui de The Walking Dead, né? E essa parte toda de como funciona o sonho, o pesadelo, é muito importante também para a gente entender o que o personagem realmente está passando também, o que está acontecendo com ele naquele momento também. É um fator muito importante, muito bem salientado aqui pelo Screen Rant. E a gente chega no 6º episódio, que é o episódio do CDC, onde simplesmente o Screen Rant coloca assim, como título: estamos todos infectados. Quando o Dr. Jenner vai lá e fala para os nossos sobreviventes ali que, na verdade, todos estão carregando o vírus dentro com eles. E que o vírus é ativado quando, né, a pessoa acaba morrendo ali. E esse fator, cara, é muito divisivo, porque isso vem muito das ideias do Frank Darabont. Nunca foi interesse do Kirkman falar sobre isso, a gente já falou sobre isso muitas vezes e tudo mais. Mas isso simplesmente voltou ao universo do Walking Dead, né? Agora com aquele grande final, aquele pós-crédito que a gente teve em World Beyond. E a gente sabe que isso vai ter efeito, né, nas próximas séries, nos próximos eventos que a gente vai ter do Walking Dead também. Então essa frase, cara, é muito sintomática para esse momento de final de primeira temporada. Estamos todos infectados. E aí a gente chega numa frase, cara, que é simplesmente assim, ó, incrível, colocada ali como tópico pelo Screen Rant, relembrando o mundo anterior. E aí a gente pega e simplesmente coloca aquela grande imagem que a gente tem do Rick Grimes, cara, chegando em Atlanta. Essa imagem, cara, é muito significativa porque, para deixar claro o que a série quer contar, né? E esse relembrando o mundo anterior é pra gente entender assim, ó, a civilização que existia antes, ela não tem mais como existir. As pessoas que ainda estão vivas, que ainda não se transformaram, elas não têm mais como reconstruir aquela vida. A vida, a partir desse momento, ela vai ser outra, assim como a gente viu em toda a progressão que a gente teve dentro da série, né? Mas essa imagem icônica, cara, é simplesmente incrível. Ela marca muito esse primeiro episódio, ela marca muito esse começo de The Walking Dead. E daí o Screen Rant pega e coloca assim, ó, Rick assumindo o controle. E é simplesmente o quê? Cara, no acampamento, quem estava comandando ali, quem estava dando segurança, quem estava realmente tomando a frente de tudo era o Shane, cara. O Shane, grande amigo do Rick Grimes e tudo mais, mas quando o Rick chega, automaticamente, né, o nosso xerife vai lá e consegue já ir tomando a frente das situações. Primeiramente, ao lado do Shane, mas logo depois, cara, ele já começa a estar sempre um passo à frente do Shane, e esse passo à frente ele só vai aumentar depois, né, no decorrer da série, principalmente na segunda temporada já ali, antes, cara, dessa grande transformação que a gente teve do Shane lá, principalmente dessa mudança, né, que ele tem de pensamento, para falar o mínimo e tudo mais. Mas a chegada do Rick no acampamento já vai mudando as coisas de como que o Shane ia lidando, comandando tudo que acontecia ali no acampamento. E o último fato, cara, que o Screen traz é simplesmente assim, ó, personagens engenhosos. Isso quer dizer o quê? Desde o início, desde a primeira temporada, a gente já viu isso, tem uma figura clara do Glenn com o Rick, cara, de uma imagem assim, dos dois caminhando com, né, o resto que tinha, assim, de sangue, cara, de tripa, tudo mais, dos zumbis ali colocados no corpo deles, para conseguir passar no meio ali de uma aglomeração que está acontecendo, não vou chamar de uma hora, vou chamar de uma aglomeração que estava acontecendo lá naquele episódio do The Walking Dead lá, que é bem no segundo episódio, que eles precisam atravessar ali, né? E ali, cara, vem muito essa parte realmente do pensamento rápido, de como tu vai lidar com os zumbis naquele momento ali, né? Pra te não ir pro confronto. Porque o confronto a gente entendeu, né? Naquele começo do The Walking Dead, cara, a novidade principalmente, o confronto ele era muito mais difícil. E o zumbi, a partir do que a série foi progredindo, ele começou a não ser mais um problema tão grave assim como uma ameaça, né? A ameaça passou a ser o ser humano próximo, né? E não mais o zumbi. O zumbi acabou sendo muito mais uma figura ali, tudo mais, existindo, mas ele deixou de ter realmente esse fator de importância de realmente ser uma ameaça. Mas a primeira temporada marca muito também esse momento ali, onde eles conseguindo pensar como que eles vão passar sem ter o confronto, né? E que isso a gente viu, cara, no decorrer da série também acontecer por diversas vezes. Então, galera, esses foram os 10 fatos que o Screen Rant separou sobre a importância da primeira temporada, que está cada vez melhor, cada vez que a gente para, assiste, reassiste e pensa sobre ela. Quero muito saber de vocês, galera, se vocês concordam, se vocês discordam, e também se tem outro fator aqui, ó, que eu não coloquei aqui, ou que, na verdade, né, o Screen Rant não lembrou durante a matéria que eles fizeram. E, galera, não esquece sempre assim, ó, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.